Bem-vindos, aventureiros, para mais um programa Aventuras da Bike. Eu sou o Fabiano Schmidt. E eu sou o Thiago Dias. Thiago, o que vamos falar no programa de hoje? Infraestrutura, bicicletário, é muito importante. Nós conversamos com o vereador Adilson Girardi, que ele está propondo, sugerindo à prefeitura uma melhor readequação nos bicicletários que existem nos terminais urbanos, os terminais de ônibus, né, que fazem o transporte de passageiros. Alguns têm cobertura, outros não têm cobertura e ele está pedindo uma atenção especial para a prefeitura sobre essa questão. Vamos pedalar para a matéria? Vamos? Bora pedalar! Olá, aventureiros! Continuando as nossas matérias sobre ciclismo, bike, hoje estamos aqui no bairro Vila Nova, em Joinville, com o vereador Adilson Girardi, que vai falar um pouquinho a respeito da proposição que ele fez a respeito da solicitação da cobertura dos bicicletários nos terminais de ônibus. Joinville, cidade das bicicletas, tem muita bicicleta, muita gente utilizando esse meio de transporte e o vereador Adilson Girardi está propondo para a prefeitura a adequação de novas coberturas aqui nos terminais. É isso, vereador? É isso aí. Bom dia a todos. Nós, nas nossas andanças aí pelos bairros de Joinville, nós percebemos a dificuldade que muitas pessoas têm, trabalhador principalmente, de um local seguro e abrigado onde ele possa deixar a sua bicicleta quando ele vai para o trabalho, naquela integração entre a sua casa e o terminal de ônibus. Então nós encaminhamos um ofício no dia 2 de fevereiro à prefeitura, sugerindo para a prefeitura, reivindicando, para que a prefeitura faça a construção dos bicicletários naqueles terminais onde ainda não existe o bicicletário e naqueles locais onde que já existe, como é o caso aqui do bairro Vila Nova, que ele esteja melhorado e coberto para que ele seja protegido então do tempo, do sol, da chuva. Eu vou deixar aqui com você uma cópia, né, deste ofício que a prefeitura ainda não respondeu, ele foi encaminhado no dia 2 de fevereiro e nós estamos aguardando então um retorno positivo por parte da prefeitura. Certo. O ofício protocolado dia 2 de fevereiro, né, solicitando aí a cobertura, melhoria na cobertura dos bicicletários. Como é que surgiu essa ideia, essa intenção de melhorar o bicicletário? Nós conversamos com algumas pessoas envolvidas no sistema de transporte coletivo em Joinville e ficou evidente essa necessidade porque muitas pessoas em alguns bairros da cidade, inclusive ciclistas, deixam as suas bicicletas amarradas em árvores, fechadas com cadeado junto a muros de residências e nós percebemos que ainda existe uma demanda em Joinville de pessoas que gostariam de ir trabalhar com a bicicleta, mas não se sentem seguras em relação ao local onde elas vão deixar esse seu veículo até naquele intervalo entre ir ao trabalho e retornar. Então, conversando com a nossa assessoria, nós decidimos então encaminhar esse pedido para a prefeitura. Aqui no bairro Vila Nova, nós percebemos que tem bastante bicicletas. O pessoal deixa aqui, pega o ônibus, vai trabalhar e depois retorna. Aqui, principalmente, o Vila Nova tem bastante demanda quanto à utilização da bicicleta, vereador. E poderia ter mais. Nós percebemos que aqui existe um espaço razoavelmente adequado e nós entendemos que poderia ser melhorado, né? Poderia haver algumas melhorias, porque se fosse um espaço onde que o ciclista tivesse a total segurança de poder deixar a sua bicicleta sem o risco de assaltos, de furtos, haveria bem mais bicicletas aqui, porque o Vila Nova hoje tem quase 30 mil habitantes e muitas dessas pessoas utilizam a bicicleta para o seu transporte. Eu estou lendo aqui o ofício, né? Essa medida vai trazer mais conforto, comodidade e mobilidade aos ciclistas. Sim. E isso é um benefício tremendo para o ciclista, né? Sim, aí nós estamos falando de integração do transporte. Na impossibilidade de vir com a sua bicicleta por falta de segurança, muitas vezes, o trabalhador ele acaba optando por um outro meio, seja a motocicleta, o próprio Uber, os aplicativos, né? Tendo uma estrutura razoável, a gente consegue promover essa integração ciclista e transporte coletivo. Então essa foi a proposta, né, a proposta da nossa reivindicação. E lembrando que a bicicleta é um transporte limpo, não polui, né? Nós temos aí vários exemplos, né? Não tem a moto, né? Então você aí tem algo limpo, né? Sustentável, vereador. Exatamente, faz bem para a saúde, diminui também o fluxo de veículos no nosso trânsito, que já está bem complicado. E a gente também movimenta, né, todo o setor
que hoje está em amplo crescimento o setor, né, da comercialização das bicicletas, da própria manutenção das bicicletas. Então é todo um setor que fica envolvido, proporcionando ali uma economia criativa, né, que envolve outros setores na área. O bairro Vila Nova tem aproximadamente 30 mil habitantes, né? Faça uma avaliação a respeito das ciclovias. Qual a análise que o senhor faz a respeito das ciclovias que passam aqui pelo bairro? Nós tivemos aqui um avanço, né, com a implantação do binário do Vila Nova em 2013 e depois com a revitalização da Rua 15 de Novembro. Então as ruas troncais do Vila Nova, como a Rua 15 de Novembro, a Rua São Firmino e a Leopoldo Beninca, que formam o binário do Vila Nova, elas estão bem supridas de ciclofaixa. O problema é a interligação. Quando a gente chega ali na BR-101, indo para o centro da cidade, entre a BR-101 e a Expoville, que é um trajeto de mais ou menos 200 a 300 metros, e aí não temos mais nada. E ali é um caos, então se torna um local perigoso. Depois, na continuidade da Rua 15 de Novembro, com a nova sinalização sendo implantada agora, a gente imagina que vai melhorar também essa interligação junto à BR-101. Agora, aqui dentro do Vila Nova, nós temos problemas ainda com as vias secundárias. Essas vias secundárias, ruas antigas que não foram projetadas com a largura necessária. Eu vou dar o exemplo aqui da Rua Bento Torquato da Rocha, que é uma das ruas principais aqui do Vila Nova. Não tem ciclofaixa. Então, os ciclistas disputam ali o espaço com os veículos que ficam estacionados de um lado e com os automóveis que passam na outra pista. Não existe espaço. A nossa sugestão, nesse caso, por ser uma rua antiga, como não havia o espaço para a ciclovia, é que se faça o passeio compartilhado. O vereador é morador aqui do Vila Nova. Nós temos várias belezas naturais aqui próxima à Vila Nova, o Piraí, né? Temos aí a rodovia do Arroz. O que precisa ser melhorado no lado do ciclismo, né? Nessa região de belezas naturais? Bem, uma necessidade bem grande, e inclusive estivemos na Secretaria de Cultura e Turismo em conversa na semana passada sobre esse tema, é a questão da sinalização. Sinalização rural, sinalização turística e ciclística também. Então a Prefeitura ela está com um projeto já praticamente pronto para a implantação dessa sinalização, porque eu comentava antes que de 10 anos para cá aumentou bastante a quantidade de grupos de ciclistas, aqueles grupos organizados com uniforme, com capacete, diferente daquele trabalhador comum que vai com a sua bike tipo trabalho, que não tem essa preocupação toda com a parte estética, mas aumentaram bastante então os grupos, né? Que se deslocam principalmente à noite e nos finais de semana procurando esses espaços turísticos que nós temos aqui no Vila Nova. Então demanda uma sinalização adequada e uma infraestrutura nas estradas, tirando talvez aquelas pedras maiores que existem no trajeto das estradas rurais, que são ainda estradas sem pavimentação, mas ali requer um cuidado um pouquinho melhor em relação à manutenção das vias, para proporcionar ao ciclista, né, mais segurança. Porque imagina uma pedra no meio da estrada lá, o ciclista às vezes à noite não enxerga e pode vir a sofrer um acidente. Então eu diria infraestrutura e sinalização viária. Nós temos aí o Piraí, né? A cascata do Piraí, a estrada que leva até o Piraí. Ficou algo interessante ali para o ciclista tirar foto. Agora tem a moldura amarelo captando a cascata, né? A cachoeira do Piraí. Também é uma fonte de turismo ali, né? Exatamente. Ali nós percebemos a grande quantidade de pessoas que se deslocam, principalmente aos sábados e domingos, para aquela região. Agora, volta ao tema, nós precisamos melhorar a infraestrutura. Foi colocado lá um espaço turístico bonito, bastante visitado, muito mais por pessoas que vão de veículo, de automóvel, do que de bicicleta. E o que aconteceu? Talvez precisou se pensar, né, num espaço organizado de estacionamento, que aí a gente vai ver ao longo da via, da estrada do Salto 1, que é o trajeto que chega até a cachoeira, a gente vai perceber lá pessoas que vão tomar banho nos rios, pessoas que vão visitar o ponto turístico e pessoas que residem na região. Então, criou um conflito. E aí precisa melhorar, o poder público precisa entrar e incentivar pessoas que residem naquela região, talvez a abrir seus espaços para estacionamentos, pagos inclusive, mais organizados, para que o ciclista não corra o risco, inclusive, ali de ser atropelado, de sofrer algum tipo de acidente por causa desse transtorno ali de veículos e ciclistas que passam naquela região. Vereador, obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Nós conversamos aqui com o vereador Adilson Girardi, que está propondo a melhoria nas coberturas do bicicletário nos terminais de ônibus e também solicitando
aqueles terminais que não possuem cobertura para as bicicletas, que a prefeitura possa construir e adequar aí, melhorar esse trajeto, né? E guardar bem a bicicleta durante o usuário esteja utilizando o meio de transporte, o ônibus, né? Como nós estamos vendo aqui no Vila Nova. O Aventuras da Bike vai ficando por aqui e nós voltamos na próxima entrevista.